O tempo do Advento é um tempo muito particular. Nós percebemos que o tempo do Advento é um tempo um pouco esquizofrênico, é um tempo um pouco dividido. Nós não temos mais o Glória na Santa Missa, no entanto, temos ainda o Aleluia. Nós vestimos o roxo da penitência, mas parece que justamente a severidade dessa penitência não é aquela da Quaresma. Nós, nesse tempo do Advento, meditamos justamente a vinda futura do Salvador, mas como que já o festejamos? Nós já temos o presépio, já temos a coroa do Advento, já temos os pinheirinhos de Natal. Justamente é um tempo que é uma penitência alegre, é uma penitência com uma expectativa próxima já do prêmio. É uma ausência, mais uma ausência de Nosso Senhor, um tanto quanto saudosa da sua presença. E diante desse tempo, nós devemos nos perguntar: o que então fazer? O que nós deveríamos estar fazendo? Acaso tenho propósitos concretos que estou cumprindo? Acaso estou meramente vivendo superficialmente o Advento? Acaso estou simplesmente num clima de Papai Noel, bolinhas de Natal, ursos da Coca-Cola? Ou então estou realmente me preparando para o nascimento de Nosso Senhor na liturgia? Com efeito, no domingo passado, São Paulo nos diz que é tempo de despertar do sono, donde comentamos que devemos viver de fato o Advento como um verdadeiro retiro que é pregado pela Santa Romana Igreja. Efetivamente um retiro que nos convida a nos distanciarmos das preocupações, entretenimentos e loucuras do mundo. Nosso Senhor diz aos discípulos de João que fostes ver no deserto. Ou seja, para que eles encontrassem Nosso Senhor, foi necessário adentrar o deserto, fugir das perturbações do mundo. Nós só vamos de fato nos despertar
se nós nos afastarmos do barulho e das ilusões. De fato, a penitência a qual nós somos impelidos, as austeridades às quais nós somos impelidos no advento, podem de fato não ser tão severas quanto da quaresma e da paixão, mas isto não deve significar de forma alguma que basta um clima natalino para que nós aproveitemos esse tempo em que a Santa Igreja nos coloca. Nós somos verdadeiramente impelidos a um retiro, donde nós devemos nos perguntar o que fizemos neste início de advento. Acaso estamos de fato entrando num espírito de retiro, de oração, de meditação, de fuga da concupiscência dos olhos, das curiosidades, dos entretenimentos perversos, das redes sociais, do celular, enfim, da satisfação imediata dos nossos olhos, ouvidos, pela curiosidade. Justamente, se nós queremos de fato viver um Natal verdadeiramente feliz e, sobretudo, católico, devemos nos preparar. E justamente o que nós temos na liturgia de hoje, nós temos justamente os 2 discípulos de São João Batista que vão interrogar nosso Senhor. E por que São João Batista os envia? Justamente para que os discípulos também crescem no Messias prometido. Aqueles que estavam com ele no deserto são enviados para verem com os próprios olhos o Messias prometido e pudessem dar testemunho dele. São João não interroga Nosso Senhor porque ele duvidava, mas para que os seus próprios discípulos se tornassem discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio já sabia que a sua missão estava por ser conclusa. Mas é claro que nós temos os padres da igreja que vão além e mostram nessa passagem como o advento é de fato um tempo de retiro. Nós temos na prisão do precursor do Messias uma imagem da lei mosaica enclausurada no sentido literal, por causa da cegueira dos judeus em admitirem que Nosso Senhor é o verdadeiro sentido de todo o Antigo Testamento. No entanto, o sentido literal da lei antiga inevitavelmente será superado pela pessoa de Nosso Senhor, de modo que os discípulos de São João, enviados até Cristo, representam a lei que se obriga a ir contemplar o Evangelho, deixando-se vencer pelas palavras e pelas obras do Salvador. Nós temos também Santo Ambrósio, que nota que são 2 os discípulos que irão interrogar Nosso Senhor Jesus Cristo, representando tanto os judeus quanto os pagãos, que devem renunciar à prisão de práticas caducas ou mentirosas para abraçarem a perfeição e a verdade do Evangelho.
quando nosso Senhor é interrogado pelos 2 discípulos, ele responde: ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Ou seja, os discípulos que são enviados também representam os 2 sentidos mais conexos ao conhecimento intelectual, ou seja, a audição e a visão. Eles foram enviados para ouvirem a doutrina e verem os milagres, e em seguida retornarem até São João no cárcere. Assim, devemos nos interrogar de quem ou do que o precursor é a imagem, na medida em que interpretamos os seus discípulos como a figura dos sentidos. São João no cárcere pode ser perfeitamente imagem da inteligência que foi um dia iluminada pela fé, mas cuja fé está morta pela ausência da prática cristã, isto é, da graça santificante e das obras realizadas sob o regime da caridade. São João era a voz que clamava no deserto, aquele que dava testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, como ouvimos todos os dias no Evangelho, ao final da Santa Missa. De modo que a prisão de São João também representa o cessar das boas obras e, consequentemente, a perda da graça, quando uma alma se deixa aprisionar pelas paixões, da mesma maneira que a pregação do precursor esteve interrompida no cárcere. E o que restaria então, meus caros, a uma alma aprisionada pelas paixões? Uma alma que se encontra aprisionada pelas paixões, pelos afetos desordenados, tem certamente o dever de agir contra, procurando se pôr novamente e o quanto antes na graça de Deus, e combater os vícios pela prática das virtudes. São João, enviando os seus discípulos para ouvirem e verem Cristo, não deixa de ser, no entanto, imagem de uma alma presa pelas paixões, que ao invés de tomar a resolução de sair deste estado, por uma decisão firme da vontade, prefere continuar no cárcere, mas sem abandonar a leitura e o estudo da doutrina, conciliando inutilmente o pecado habitual ao estudo e à aparência de piedade. Está aí porque o Evangelho, no 2º domingo do Advento, corrobora o que disse São Paulo na epístola do domingo passado: já é hora de despertardes do sono. E o quanto é cômodo, meus caros, preferir o sono da tibieza ou o cárcere das paixões, conciliado com um falso zelo pela casa de Deus, pelo qual não se faz mais por nosso Senhor do que conhecê-lo, ou então aparentar estar junto dele, sem, no entanto, procurar viver a doutrina pelas boas obras praticadas em estado de graça. De fato, meus caros, se nós não queremos viver efetivamente na graça de Deus, pouco importa a curiosidade com que estudamos, pouco importa a quantidade de conteúdos católicos que frequentamos, pouco importa a aparência que nós exteriorizamos, as conversas que nós temos. Tudo isso, ao invés de colaborar com a nossa santificação, se torna causa de uma culpa ainda maior e de uma condenação ainda mais certa. Por isso que ouvimos na epístola: tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Meus caros, o fruto do conhecimento da doutrina da Igreja
deve ser o progresso na vida espiritual. O fruto das nossas boas amizades católicas deve também ser o progresso na vida espiritual. O fruto do interesse que nós temos pela liturgia, o fruto do zelo que nós temos pelas coisas de Deus, deve ser o progresso na vida espiritual. Mas se conhecemos e não praticamos, antes de isso se reverter em nossa condenação, produz já o orgulho de quem se julga superior aos outros por conhecer o que é certo, quando na verdade é mais culpado do que aquele que peca por ignorância. Justamente, além disso, além desse orgulho, acaba produzindo uma insensibilidade ainda maior ao pecado, pois sabe que aquilo que está fazendo, aquilo que está praticando ou deixando de praticar é mal, mas convive com isso cotidianamente. Convive cotidianamente com a contradição em si mesmo, de pregar a virtude, de conhecer a verdade, de achar que quer o bem, mas em sua alma se encontra presente tudo aquilo que é contrário ao que crê, ao que diz e ao que julga querer. Enfim, a pessoa se acostuma, no fim das contas, a agir como se possuísse Deus em si, mas possuindo, na verdade, o demônio em sua alma. A pessoa se acostuma, no fim das contas, a agir todos os dias como o camareiro, maquiador, cabeleireiro do capeta, preocupando-se em todas as suas obras a maquiá-lo para que ele apareça como sendo o Cristo em sua ação exterior. Donde nós podemos dizer que a pessoa, ao invés de ser um precursor do Messias, como foi São João Batista, se transforma num precursor do anticristo, ou um próprio anticristo, embaixador do demônio. Nosso Senhor, meus caros, quer neste advento tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas, como diz o profeta Isaías. Para tanto, se no domingo anterior, meus caros, nós concluímos que ninguém entra num retiro para se entregar ao pecado, mas para vencê-lo. Se nós concluímos que ninguém entra num retiro para se colocar no entretenimento e no barulho, mas para o recolhimento e a meditação, antes de convertermos os outros pela difusão de conteúdos católicos, pelas réplicas, pelos debates apologéticos, devemos pedir antes de tudo a graça da nossa própria conversão, como nós ouviremos na antífona do ofertório, que é inclusive um versículo presente nas orações ao pé do altar. Deus tu conversus vivificabis nos et plebis tua letabitur in te. A tua conversão, Senhor, nos dará a vida, e o teu povo se alegrará em ti. Enquanto nosso Senhor não for a vida da nossa alma, meus caros, certamente Ele não será a alma do nosso apostolado. E quando alguém lê
e não reza, estuda e não se confessa, participa de debates, mas não se importa de se abster da comunhão, frequenta e compartilha conteúdos católicos, mas em detrimento dos deveres de Estado, briga com hereges, quer ser um baluarte da religião, mas se quer ajuda a mãe a lavar a louça, se quer arruma a própria cama, se quer reza o seu terço diário, o conhecimento da religião se torna para ele, paradoxalmente, uma fonte de vã curiosidade, ao invés de ser fonte de uma verdadeira alegria espiritual. A pessoa, no fim das contas, está reduzindo a verdade católica, o próprio Cristo, a um mero entretenimento, o seu apostolado a uma briga de torcida. A defesa da igreja se converte, no fim das contas, a uma torcida organizada. Meus caros, com efeito, de que adianta estudar a fé? De que adianta se dizer frequentador de um apostolado? De que adianta se mostrar como um católico, mas procurar alegrias e consolações em vícios ainda não extirpados? De que adianta todos esses conteúdos espirituais se a alma da pessoa continua dividida entre Deus e o mundo? De que adianta um suposto estudo intelectual, uma suposta vida intelectual, se a própria inteligência da pessoa está destruída, uma vez que ela não serve para absolutamente nada, pois o intelecto prático não existe, uma vez que aquilo que a pessoa defende se encontra em total oposição àquilo que ela vive. E no fim das contas, a pessoa acha que conhece tudo, mas no fim das contas não entendeu nada. No fim das contas, a pessoa acha que tem um domínio do catecismo e de assuntos católicos, que na verdade é como se nós dessemos um doutorado para um asno. Porque esse título que ele acha que possui e carrega para lá e para cá, não lhe serve de nada, pois a sua alma não está restaurada pela caridade. A inteligência deve conhecer a verdade e se alegrar com a prática deste conhecimento. É da própria fé que nasce a alegria do católico, como o apóstolo afirma na Epístola da Missa. O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé. Assim como o introito, no qual se diz que a voz do Senhor será ouvida na alegria do coração. O versículo do Aleluia, que manifesta a alegria de se frequentar a casa de Deus, ou então a antífona da comunhão, que exorta Jerusalém a contemplar a alegria que lhe advém do próprio Deus. Mas, meus caros, para se vencer as falsas alegrias e consolações oriundas da desordem das paixões, e se recuperar a alegria na prática da religião, devemos ouvir a segunda parte do Evangelho. Após os discípulos de São João terem partido, perguntou o Salvador à multidão: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas aqueles que estão revestidos de tais roupas vivem no palácio dos reis. Nosso Senhor Jesus Cristo elogia no precursor a sua firmeza de vontade, sem a qual não poderia exercer a sua missão de profeta. Enquanto nos entregamos aos caprichos do amor próprio e aos desvarios das paixões,
Não faremos do advento um retiro e não estaremos preparados para a graça do Natal. Enquanto buscarmos justificar com as mais mirabolantes desculpas as nossas inclinações para o mundo, achando que não há problema, enquanto permanecermos dando desculpas para adiar uma verdadeira conversão, enquanto deixarmos para mais tarde a prática do Evangelho, enquanto nos acostumamos com pecados veniais deliberados, enquanto nós mantemos os nossos pecados de estimação, não somente Cristo não vai nascer na nossa alma, como Ele vai desaparecer. Nós vamos estar sendo para nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que Herodes foi para os santos inocentes, perseguidor. Enquanto nós estamos divididos, enquanto nossa alma está dividida entre dois senhores, Deus e o mundo, nós somos do mundo. Enquanto nossa alma permanecer dividida e permanecer justificando práticas mundanas, nós não somos de Cristo, mas somos do demônio. Não somente não deixamos que Cristo nasça em nós, como o expulsamos de nós. E fazemos da nossa alma, ao invés de fazer da nossa alma a habitação da Santíssima Trindade, nós fazemos um reino do anticristo. E não estou aqui falando em figura de linguagem, não estou querendo aqui chocar vocês, não estou me utilizando de clickbait para que capte a atenção dos senhores. O demônio é o pai da mentira. O anticristo vai justificar tudo, absolutamente tudo. Justificar o culto maometano, justificar o culto hindu, justificar as práticas da macumba, para justificar o ateísmo, o agnosticismo. Ele vai justamente justificar absolutamente tudo por meio da mentira. Vai justificar até o culto dito católico, que vai ser na verdade um macaqueamento do culto católico, de forma que, como nós escutamos no último domingo do ano, se possível, se não fosse uma graça de Deus, até os eleitos cairiam na sua lábia. E é o que nós fazemos quando estamos justificando os nossos hábitos mundanos, nossos divertimentos, entretenimentos contrários à fé. Nós estamos justamente dando desculpas para que o pecado reine em nós. Se nós não caímos diretamente no pecado mortal, nós estamos abrindo espaço para ele, para a morte da nossa alma, para a expulsão concreta de Cristo da nossa alma. E quando vamos mantendo a vida exteriormente católica, mas sem ter a graça de forma estável na nossa alma, ou permanecendo muito tempo em pecado mortal, ou então caindo praticamente toda semana e transformando no sacramento da penitência num pedágio para a comunhão, ou seja, abusando e aumentando a nossa culpa na nossa próxima queda, abusando do sacramento e aumentando a nossa culpa na próxima queda, nós estamos simplesmente fazendo com que a nossa alma se acostume em ser justamente uma recepção, uma portaria do demônio. Por isso devemos aprender de São João Batista a firmeza da vontade, e esta é a graça que pede a coleta da missa. Que Deus, nosso Senhor, mova nosso coração à preparação da vinda do seu Filho,
a fim de poder servi-lo com a mente purificada, o que significa que a prática deve se seguir ao conhecimento, assim como o conhecimento só deve ser procurado à medida em que se faz necessária a prática. Portanto, tomemos uma resolução, meus caros. Justamente estejamos de forma mais estável, mais intensa nesse retiro do advento. Que nós justamente fujamos da vã curiosidade, que nós fujamos desses entretenimentos inúteis que pululam pelas redes sociais, pela internet, pelo esgoto que se encontra no nosso celular, alguns cliques, alguns aplicativos de distância. Justamente que nós saibamos de fato o que realmente importa, que não é justificar o nosso sentir-se bem, mas justamente carregar a cruz com a graça de Deus. É isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. O objetivo não é coadunar os nossos interesses, o objetivo não é conciliar os nossos interesses, as nossas paixões, os nossos pecados de estimação com uma aparência católica, mas de extirpar o pecado da nossa alma. E se nós não fazemos isso, nós vamos estar simplesmente acostumando a nossa alma com o pecado e tendo o demônio e a podridão da morte da alma presentes em nós, ou de forma constante, ou de forma habitual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.